Torcedor do Palmeiras, a imprensa esportiva aqui descendo o verbo aqui, falando que o Palmeiras foi prejudicado e com certeza aí trazendo lance aqui, novas informações, pessoal, dessa arbitragem aí que prejudicou o Verdão. Acompanhe, pessoal, o vídeo até o final. Ô, Rei, vamos ver os dois lances, ou dois dos lances polêmicos, então, que o Palmeiras reclama, tá? A gente vai começar pelo pênalti, pela questão do Lucas, porque a gente tá pegando a melhor imagem do outro lance do gol anulado, tá? Então esse é o lance do... a gente só tem por esse ângulo, tá? A gente não tem o ângulo da transmissão, mas é aí que o Palmeiras reclama, Rê. É essa imagem, né? E aí eu vou contar pra vocês também, fã de esporte, lá na redação ficou. Ah, mas não bateu no braço. Ah, bateu no braço. Aonde pegou? Assim... Por essa imagem, gera dúvida, realmente gera. A questão é, se bate no braço do Lucas e o braço do Lucas está aberto, ampliando o espaço corporal, bloqueia a passagem da bola, é pênalti, é indiscutível. É indiscutível que seria pênalti. Por essa imagem, até me dá a sensação do que a Natália tinha falado, de repente, bater mais aqui na barriga do que no braço. Eu fiquei com essa sensação na hora do lance. A imagem de trás... A câmera da grua, a imagem da grua que a gente... A da grua? A da grua mostra só a mão. Mas a de frente... A imagem da grua só mostra só, porque há um movimento. Foi a única que passou, né? A única... eu e o Zé estamos vendo juntos. A bola vem, só massa... Porque o braço até fica ampliado quando a bola sai. E se o braço está desse jeito que você está mostrando, é pênalti. Mas a imagem por trás... que a gente não... que a gente não viu. E aí o interessante é justamente o quê? Esperar as imagens do VAR. Sim. Por que o VAR não considerou isso penalidade? E o VAR analisou, né? Porque ele manda segurar... Não, o Klaus manda esperar. O VAR não sugere a revisão. Não. Mas o VAR analisa. A checagem existe. E o Klaus está de frente, né? A minha impressão que fica, pra mim, bateu na barriga. Bateu na barriga. Se bate na mão, a bola morre. O movimento é da bola morrer, entendeu? Como a bola bate na barriga, ela bate na barriga e ela corre. A imagem por trás, ela fala por si. Mas a imagem por frente também, Pascoal. A imagem de trás fala por si. Porque ele abre até o braço e quando a bola vem, ele está encolhendo o braço. E a bola bate tem duas coisas. A imagem, você viu a de trás, eu vi a de frente. A de frente bate na barriga. São duas opiniões diferentes. A de frente bate na barriga. E eu conto com a honestidade do Lucas. Eu conheço. Se você vê, presta atenção, que ele bate, quando ele bate, ele já faz assim, Ele já sai fazendo, não fiz nada. Eu acho que o Lucas é um cara honesto. Sim. Mas vamos lembrar que na semifinal da Copa do Brasil, no Corinthians e São Paulo, ele faz um gol. Mas é um lance totalmente diferente desse, né? Tudo bem. Só que aí ele faz um gol e na hora ele fala que não pegou. Meses depois na festa do Mesa Redonda, ele fala. Sim. Então eu já posso ficar na dúvida. Mas é diferente, né? São lances totalmente diferentes. Os lances são diferentes. São lances totalmente diferentes. Um é você bate de frente, a bola bate, você tá na entrada ali e sai. Outro é quando você sai e se você bate a bola na mão, é automaticamente que a sua reação vai ser diferente de fazer assim. Os lances, pra mim, os lances são diferentes. Sim. A palavra do jogador é só uma. Não, pra mim não. Tem uma questão aí a gente volta de novo em toda a árvore que monta a questão da arbitragem no Brasil. Não há nenhum tipo de câmera que consiga dizer se foi ou se não foi. Essa da grua de trás eu não vi, que foi na hora que a gente entrou ali. Vi só essa imagem. Pra mim, nessa imagem, é barriga. O Pascoal já viu outro lance. Sim. Já viu o lance com a câmera da grua ali que fica atrás do gol. Então, assim, é impossível que o VAR não tenha imagens o suficiente para falar assim, amigão. O VAR só tem as imagens que são fornecidas pela emissora que transmite o campeonato. O VAR não tem nenhuma outra câmera capaz de dirimir dúvidas. Por exemplo, se não tiver uma câmera dentro do gol, não vai saber se a bola bateu ou não no gol ou se bateu fora da linha. Sim. Eu tenho uma dúvida até hoje se aquele gol do Atlético Mineiro, a bola entrou ou não, no ano passado. Eu não sei. Qual, Pascoal? No jogo no Maracanã, você sabe se aquela bola entrou ou não? O goleiro do Atlético vai pegar a bola, bate chão, bate fora e todo mundo fica naquela discussão. Falta tecnologia. Se tivesse um chip na bola, se tivesse uma câmera bem colocada, a gente poderia tirar as dúvidas. Já vamos ver outro lance. Mas só fazer um adendo desse aqui, que eu acho que é importante, porque assim, você tem algumas situações dentro das orientações. Então, se você tem uma ação que você já vai com o braço ampliando o espaço corporal, tá? Então você já vai numa ação de bloqueio. Essa bola resvala no seu corpo e pega nesse braço que já está ampliando o espaço corporal de forma antinatural, é infração.
A não ser que você mesmo jogue deliberadamente. Eu subi para cabecear, eu tô aqui, e aí eu cabeceio a bola no meu braço. Então, aí não é infração. Então, nós temos algumas Depende situações. do árbitro. Depende do árbitro. Depende então, do árbitro. Essa questão de se o braço está ampliando o espaço corporal de forma antinatural, de repente pegou na barriga, e aí esse desvio na barriga, resvalou na barriga e vai para um braço que está ampliando de forma antinatural, é pênalti. A impressão que eu tive, eu não sei se você lembra desse lance, mas foi também um Palmeiras e São Paulo, final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo no Morumbi, jogo, se não me engano, foi a decisão de 2022, né, que os dois decidiram. E tem um lance que o Marcos Rocha tá tirando o braço assim e pega. Era o Klaus. Eu acho que o Klaus apitou a volta. O Klaus apitou a volta. Na ida deram pênalti e na volta o VAR chamou o Klaus. O Klaus foi no monitor e ele falou não. A impressão que eu tive desse lance foi a mesma daquele. Que o jogador, ele tá fazendo um movimento e tá tentando até tirar o braço, mas a bola pega no braço. Então, mas é por isso que a gente tinha que ter uma imagem conclusiva. O meu braço tá aqui tirando, eu tô recolhendo, ele tá próximo a mim, ou esse braço tá aqui? Sabe, aonde eu tô? Eu tô aqui recolhendo esse braço e essa bola toca aqui, que tá num braço recolhendo, ou tá num braço ampliando o espaço corporal, ao invés de recolhendo o espaço corporal. A impressão que eu tive, ele tá recolhendo. Então, se você tem essa impressão e ainda imagina que é igual não porque não existe, mas semelhante a esses dois lances das finais, dos dois jogos das finais, para mim nenhum daqueles dois lances foi pênalti. Tá, então se você entende que é semelhante àquele... Vamos ver o gol anulado? A gente já tem as imagens aí do gol anulado pelo ângulo... Porque aí são dois lances, né, Rê? Aí a gente tem a nossa imagem mais aberta, tá? Primeiro tem o choque do Felipe Anderson com o Alan Franco, Zé? Sim. E aí depois, na sequência, tem a questão do Flaco Lopes atrapalhar ou não. É isso, Renata, a visão do É isso, do que Rafael? até o Klaus, ele fala, né? Porque ele tem que dar o parecer. E ele fala que ele anulou o gol por interferência no adversário. Ó, tá aqui, ó. A gente não tem A o gente áudio, não tem mas o ele... áudio, mas ele tá falando que ele anula por interferir no adversário. Ele tem até as duas imagens. Primeiro, do impedimento, depois da possível falta aqui no começo da jogada. É interessante a gente falar que essa questão do impedimento não é factual. Então, o VAR tem que sugerir a revisão, porque quem vai decidir é o árbitro. No campo foi dado gol, né? No campo foi dado gol, então quem decide é o árbitro, se há interferência ou não. Não é o VAR. Por isso que o Klaus vai até lá. E aí, eu até trouxe, eu nunca entro com o celular, mas eu trouxe para ler a regra da interferência no adversário. Você tem 4 itens, 2 eu já elimino. Então, primeiro, eu vou ler os outros 2 que a gente pode analisar aqui. Tá. Impedir de jogar ou ter condições de jogar a bola por claramente obstruir o campo de visão do adversário. Então, o jogador em posição de impedimento, ele obstrui claramente o campo visual do goleiro. Se ele obstrui... Esse é por aí que a gente vai ver, ó. aqui, ó. Entendeu? Se ele obstrui a visão do goleiro... É que existe, Renato, existe uma diferença, é que todo mundo está analisando o final da jogada e não na hora que o jogador do Palmeiras bate na bola. É no começo, é na hora que bate na bola. Bate na bola, é a hora que ele bate a bola. O goleiro vê a saída da bola. Aí a câmera de trás vai falar melhor, né? Entendeu? É essa a questão. O goleiro, ele precisa ver essa saída da bola. Se o goleiro não vê a saída da bola, se ele não vê o momento do chute ali, ele já obstruiu o campo de visão e é impedimento. O que é que vocês acham? Eu acho que você acha, Zé? É regra, né? Mas você acha que impede que a visão? Na hora, eu até estava na redação, olhei, falei, pô, será que... Até brinquei, né? O Flaco Lopes, a culpa foi do Flaco Lopes, fez um moonwalk e tal. Mas depois, analisando, na hora da batida, o Flaco Lopes está na frente da bola. E se a regra é isso, é impedimento. Pascoal? Eu tenho sérios receios de que o goleiro não sofreu interferência, ele viu a bola. Você acha que não só atrapalhou? você, pela câmera de trás, você vê quando o Lázaro bate na bola. Bateu na bola, ele está com o reflexo condicionado para fazer a defesa. Ele vê a saída da bola. Ele vê perfeitamente a saída da bola. O que teve foi uma falha do goleiro, foi um frango do goleiro de São Paulo. Que falhou nesse e falhou no gol que valeu, no finalzinho do Flaco Lopes. Né? Sim. Para mim, ele vê, a imagem por trás, para mim, define tudo. O goleiro vê a saída da bola. O que ele não conseguiu foi fazer a defesa. Foi falha do goleiro. O que você acha, Natália?
Eu acho que é mais fácil ele ter justificado pela falta do que pelo impedimento. Impedimento eu acho que não... Assim, o que me chamou a atenção no lance é que quando tem o gol, ninguém se ele reclama. quisesse justificar. O Rafael não reclama do impedimento. Isso me chamou a minha atenção. Nenhum jogador do São Paulo... O Rafael, na hora, ele não prestou reclama. atenção. Ele só vai reclamar depois que o VAR tá chamando a atenção. Nenhum jogador do São não, Paulo se manifesta a Mas eu acho respeito. que ninguém entendeu. Na hora que foi aí, vamos pro analisar, tal, porque de fato estava analisando, aí o Klaus deve ter explicado. Porque, porque todos os jogadores do São Paulo foram buscar falta. Exato. Não, foi falta, Exato. foi O falta, foi Arboleda falta. questiona a falta. Aí ele falou assim, não, espera que está sendo checada a linha para ver se há uma interferência do Flaco. Aí depois... Primeiro eles checam a interferência do Flaco e depois eles checam a falta. Na falta eu acho que não existiu, porque o Klaus adotou uma linha de condução de faltas. Ele deixou o jogo correr, então não seria, dele. foi o critério dele, né? E eu acho que aí é aquela questão da regra. Então, até perguntei várias vezes. Eu só acho o seguinte, só uma coisa. Se eu sou o goleiro e alguém me atrapalha, eu sou o primeiro a reclamar. Se o Rafael não reclama na hora... Nenhum zagueiro do São Paulo levanta a mão e pede impedimento. Ninguém faz nada. Eu tenho a Só se sensação lamenta. É muito rápido, né, Zé? E eu tenho a sensação que o Rafael nem tem noção de que o Flaco está em condição de impedimento porque tem um jogador baixo. Natália, mas se ele tá vendo que o... É que ele não consegue ver, Bruno. Não, mas o Lucas tá falando, peraí, consegue pessoal. ver a linha. Vai lá. Vamos ver se o Lucas tá falando e a gente volta para analisar esse lance. Vamos lá pro Allianz com o Edu Afonso, vamos lá. Então, eu também não sei te dizer com precisão o que aconteceu. Eu estava dentro de campo ali, também não vi como começou a confusão. O que eu ouvi que falaram que o Gandula passou xingando, né, a gente ali no banco. Passou provocando e foi aí que começou a confusão. Foi o que eu ouvi, eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu, né? Mas lamentável, né? Mais um episódio, né, de confusão. Um clássico que foi muito bem jogado, muito bem disputado. Acabar assim, mas são coisas que acontecem no futebol brasileiro. Você falasse do comportamento do São Paulo na partida. O time estava bem alternativo, depois do segundo tempo entrou você, outros titulares. Como você viu o rendimento do São Paulo? O time cresceu, você entendeu que o resultado do empate seria mais justo? Você acha que a confusão saiu muito também pelo segundo gol no último lance do jogo? Acho que é difícil falar sobre justiça no futebol, né? Futebol não é sobre justiça, é sobre eficiência. Mas eu acho que é uma pena, né, esse resultado hoje pelo que a gente entregou, pelo que a equipe entregou. Uma equipe que não vem jogando junto, uma formação diferente com 3 zagueiros, jogadores, né, que não estavam tendo tantas oportunidades. E a gente conseguiu fazer um grande jogo, a gente conseguiu bater de frente com uma grande equipe, um jogo muito equilibrado. E a gente... acho que em alguns momentos até melhor que a equipe do Palmeiras. Esse gol no finalzinho foi um banho de água fria, mas faz parte do futebol, né? Como eu falei, eles foram eficientes ali quando chegaram na frente do nosso gol. Mas fica do lado positivo essa nossa variação com outros jogadores que podem desempenhar um bom papel também. Agora já pensar no Nacional na quinta-feira, se preparar a partir de amanhã para esse jogo. Lucas, ainda sobre a confusão... Você acha que sai com um perfil São Paulo um pouco depois dessa atuação de hoje? Você acha que o São Paulo sai grande para esse jogo contra o Nacional? O nível de entrega, até por tudo que você falou agora? Acho que, como eu falei, a gente tem que ver o lado positivo. Jogadores diferentes, jogadores que não vinham atuando, né, conseguiram entregar um bom futebol, conseguiram ter um grande desempenho, né, um time alternativo que conseguiu bater de frente com uma grande equipe. Eu acho que fica de positivo isso, né? A temporada tem muitos jogos, é muito desgastante, então a gente ter uma rotação do elenco e manter o mesmo nível, eu acho que é muito interessante. Acho que fica isso como positivo aqui hoje. Lucas, ainda sobre a confusão, tem imagens fortes circulando aí nas redes sociais, né? O que foi falado? Houve troca, houve agressão mesmo entre os jogadores? Algum jogador do São Paulo foi agredido ou agrediu pelo que você ouviu? E gostaria que você comentasse também sobre a arbitragem. O Palmeiras reclama de um possível pênalti em que a bola bate na sua mão ou no seu braço ali dentro da área. Como que você viu isso? Bom, vamos lá. Sobre a confusão, primeiramente, eu estava ali dentro do campo só vendo a muvuca para lá e para cá, não sei te dizer o que aconteceu, mas com certeza todo mundo ali acabou batendo, acabou apanhando também. Muvuca, confusão é assim, então eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu, se alguém em específico apanhou, se alguém bateu. Acho que as imagens estão aí para quem tiver que analisar, vai analisar, né? Não quero vir aqui e ter que falar da confusão. Eu não vi como começou, não vi como terminou, só fiquei ali no campo esperando acalmar para eu poder entrar para o vestiário.
E sobre a arbitragem, o VAR tá aí para analisar, né? Na hora da falta, eu procurei ficar com a mão assim, eu lembro que a bola quando bateu na minha mão, eu tava com a mão com o braço colado no corpo, na barriga aqui. Então o VAR analisou todas as câmeras, todos os ângulos e decidiu que não foi mão. Tem que seguir o jogo, né? Acho que ficar falando de arbitragem depois do jogo não é legal, já foi. Só o Patrick Lanza, você recebeu alguma informação? Vocês ficaram preocupados? Chegou a vê-lo? Foi muito desesperador ali a cena, né? Eu fiquei muito preocupado, mas a gente já recebeu informações que ele já está consciente, já está falando, já tá com um quadro bem melhor, graças a Deus. Agora torcer aí para a rápida recuperação dele. Valeu, obrigado. Aí o Lucas, então, falando da confusão, o melhor resumo, né? Todo mundo bateu e todo mundo apanhou. Não, e agora ficou claro que bateu na mão do Lucas. E ele foi honesto. Não tem mais. Ele foi honesto em relação ao que aconteceu. Falou, bateu na minha mão, o VAR interpretou assim. Exatamente, eu acho que esse é o ponto principal, porque se a gente estava na dúvida pelas imagens que a gente tinha, se tinha batido ou não na mão. A hora que ele admite que bateu na mão, para mim é essa questão. Ele está recolhendo um braço que, para mim, por mais que ele esteja recolhendo, se ele está aberto, ampliando o espaço corporal, é um movimento natural para aquela ação? Depende, ele está pulando para fazer a questão da barreira. Ninguém pula com o braço colado. É difícil, daqui a pouco vou inventar o jogador que vai ter que pular com o braço colado, amarrado. Agora, uma questão é a questão do critério da arbitragem brasileira. Porque tem jogos em que o cara tá com o braço colado e é pênalti. Não ter critério? Não existe critério, Pascoal. Porque falta hoje, amanhã não é falta. Porque tem lance que a gente já viu que foi marcado pênalti, semelhante a esse, e tem jogos que a gente já viu que o cara falou que não foi. E tem uns que são mais escandalosos e que não deu. Então, assim, o problema maior é a questão do critério da arbitragem, que não existe. Eu vou dizer um negocinho para vocês. Eu tenho a felicidade de ter muitos amigos, né? Graças a Deus. E tem uns amigos meus que estavam lá nos jogos. O pessoal da turma do amendoim, se vocês não sabem quem é, aquele pessoal. E o pessoal mandou a imagem agora aqui para eu ver aqui a imagem. Depois eu vou consultar e vou mostrar para vocês. Eu não vou abrir porque é uma deselegância minha aqui no programa, mas a minha impressão continua a mesma. A mesma. Para mim é pênalti. A minha impressão é de pênalti. Agora, o árbitro pode dar ou não o pênalti. Um dia, nós teremos o VAR aqui no Brasil. Eu tô esperando esse dia chegar, hein, Pascoal? Porque isso que nós... Quando é que vai ser? Um dia nós teremos o VAR. Porque o que nós temos é alguma coisa semelhante com coisa nenhuma que se intitula VAR. Primeiro que as pessoas não sabem mexer no equipamento. Não sabem. Segundo, que as pessoas não têm a menor noção de como funciona o equipamento. Terceiro, é que os nossos analistas do VAR, eles têm muita dificuldade de interpretação de regra. E pouco preparo. Então, a gente não tem critério, né? Não. Critério é uma palavra que... Bruno, eu tenho um pouquinho de tempo fazendo isso, acho que uns 45 anos. Essa é uma palavra que é dita nos últimos 45 anos de profissão. Não tem critério, esse aqui apita no jeito, aquele lá apita... Nós não temos critério por conta do país ser enorme. Por conta das pessoas, o pessoal do Sul tem uma interpretação, do Norte e do Nordeste outra, do Centro-Oeste. Cada um pode ter a sua interpretação. O Brasil ser um país enorme. E isso acaba acaba acrescentando problemas para todos eles. Você vai dizer, mas o Klaus é árbitro de São Paulo. Ele está acostumado a apitar jogo de São Paulo e Palmeiras. Está acostumado a apitar jogo de São Paulo e Palmeiras. Mas eu continuo com a mesma impressão do Klaus. Eu acho o Klaus bom árbitro, desde que ele se incomode para apitar. O árbitro tem que se incomodar para apitar o jogo. Ele não pode apitar o jogo acomodado. Ele não pode apitar o jogo achando que está tudo bem, porque não está. São Paulo e Palmeiras não está tudo bem. São Paulo e Corinthians não está tudo bem. Corinthians e São Paulo não está tudo bem. Corinthians e Palmeiras não está tudo bem. Eu não estou colocando o Santos porque o Santos está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Não é tudo bem. Esses jogos são assim. Não é um jogo trivial. Não é um jogo normal, não é um jogo tranquilo. O problema é que não tá bem no Palmeiras e Flamengo, no Fluminense e Corinthians, no Botafogo e Flamengo, nenhum. Mas o jogo, assim, eu concordo com o Pascoal em relação à rivalidade e tudo, mas o jogo começou a ficar quente depois que teve a anulação do gol.
Depois teve a anulação do gol, que o jogo começou a ficar um pouco mais quente, que teve mais. pegada, que teve um pouco mais forte e tal. Foi depois da anulação do gol. Até então. Ou da provocação ali do Luciano. Não, do gol anulado do cartão amarelo. Do Lázaro. Foi o gol anulado do Lázaro, tá dizendo que para aí o Zé foi o estupim. Aí começou a confusão, porque aí existe uma coisa já, uma predisposição de todos os clubes, onde os árbitros erram, estão querendo me prejudicar, estão querendo sacanear. Isso vem no automático. Né, isso veio no automático. Aí o jogo começou a ficar pegado, até porque os jogadores que entraram, os jogadores já titulares, são maiores, são maiores, já começam a ter uma certa confusão, uma pegada a mais, tal. Nesse tipo de coisa é natural. Eu continuo acreditando que existe o ser humano. Né? Existem os mecanismos que são criados para você minimizar os erros, né? E eu acredito ainda no ser humano. Falha todos nós temos. Né? A gente só tem que tomar cuidado para não colocar isso de uma certa forma e não dar tanto peso em determinadas situações, porque aí os árbitros são pressionados, a Renata sabe muito bem disso. Né? Eu não falo do CNM, mas eu falo dos árbitros, os caras que estão lá no campo, né? Os caras que estão também no VAR. Eu não estou passando pano para ninguém, não. Estou só falando, estou tentando entender que existe um ser humano por trás disso daí. Que o ser humano que hoje acerta é o mesmo que erra amanhã. O que erra amanhã é o mesmo que vai acertar no dia seguinte. Né? Então, tem várias situações que existem erros, existem falhas. E, assim, eu acho que a arbitragem brasileira, ela tá Deus dará. A Renata sabe disso. A gente sempre conversa na redação com todo mundo ali, todos nós reunimos ali, sobre a questão do CNM, as orientações do CNM, a chefia do CNM, que isso não existe. Né? Que isso não existe. E os caras, eles estão ali. Quem defende esses caras? Né? Quem é que está ali para suportar ou para dar um suporte para esses caras, por exemplo, num jogo depois que acontece? Ninguém. Pelo contrário, eles são acusados, eles são colocados à prova a hombridade das pessoas, a honestidade das pessoas são colocadas à prova. Por quê? Porque, você prejudica, você fez de propósito, tem um sistema para ajudar fulano, tem um sistema para ajudar Beltrano. Porque é para o Flamengo, hoje é para o Palmeiras, hoje é para o Corinthians. Hoje... A nossa arbitragem, como o Pascoal falou, são 40 anos que ele está no meio. Né? O Pascoal me viu jogando. Quando eu comecei a jogar, o Pascoal já tinha um certo tempo já de trabalho. Naquela época já existia isso. Né? Então é só para a gente também, porque às vezes a gente alimenta essa coisa que pesa tanto. E a gente não consegue ver, muitas vezes, o que os árbitros passam. Também. E, de novo... E a responsabilidade dos jogadores, né, do tumulto, das comissões técnicas. O Abel, Bruno, desculpa, só para terminar. O Abel, semana passada, acho que estava todo mundo... Ele falou sobre a base precisa mudar. Falou. Né? Nós estávamos juntos até, eu acho. A base precisa mudar. E eu falei, a base chama-se educação. Isso. Se a gente não mudar a educação, vai continuar assim. Hoje, o Flaco Lopes iria dar entrevista, até estava preparado, virou toda essa confusão aí e acabou não tinha nem condições de ter entrevista no campo. Dá uma olhada como é que estava o negócio. Como é que vai fazer uma entrevista no meio de toda essa confusão que você acabou assistindo aqui e continua vendo, né? Porque a gente a todo momento passa esse tipo de imagem. Lá um telão ali, por exemplo, a confusão continua lá. É um negócio terrível. O Gustavo Gomes saindo ali. Eu só acho que se não tiver normatização, o brasileiro só vai quando tem punição. Só cumpre quando tem punição. Se não tiver punição, vai tocando a vida, não deixar do jeito que está. O Bruno, no site, né? O site que já da ESPN já colocou as palavras do Wellington Rato, que deu entrevista pós-jogo. Boa, e aí? O que ele falou? Ele fala o seguinte, falou assim, poxa, todo mundo se conhece no dia a dia, todo mundo se tromba, né? Ele falou assim, no prédio, só que tem uns aí que estão jogando do lado da torcida deles, então eles querem fazer graça. Aí perguntaram, quem? Falaram, um monte. Foram essas as palavras do Wellington Rato. Porque eles moram no mesmo condomínio. Basicamente, nós fica em frente os dois centros de treinamentos, né? Então, eles moram em nos locais... Eles se cruzam mesmo, né? Porque quando acaba um treino de um, realmente acaba o treino do outro de manhã ou à tarde, eles vão se cruzar. Alguém desce para comprar pão, outro não sei o que. Eles vão se encontrar. E são seres humanos, né? Quando acabar o jogo, é capaz de se encontrarem depois, no prédio, ou com as crianças lá no playground, eles vão conversar. Mas aí é jogo, aí não tem. Sabe por quê? Aí é diferente. Só não vai conversar quando for aquela reunião de vaga de condomínio. Aí o bicho pega, hein, Pascoal? Quando rolar a bola, a coisa muda completamente de figura. Agora, a gente está 45 minutos sem falar de jogo. Falando de toda... Jogo. Não, a gente nem falou. Jogo. A gente nem falou da arbitragem ainda. E a gente não falou da arbitragem ainda. Nem da arbitragem. Só uma coisa, Zé, o que é quente do jogo, de disputa e o que extrapolou aí?
Eu acho que assim, o que aconteceu depois do jogo, foi, como eu falei, não tinha sentido você ter uma briga entre os jogadores. Se o problema foi com o Gandula, o Richard Rios afasta o Gandula, e aí de repente vem os jogadores e brigam entre eles ali, é porque alguma coisa, algum resquício tinha. Entendi. Entendeu? Alguma provocação, alguma coisa dentro do jogo. Alguém estava engasgado. E ali você acaba falando o que está engasgado ali e aí começa a confusão. E vale lembrar que se os dois avançarem no meio de semana, na Libertadores, eles vão se encontrar, hein? Sim. Eu não sei, eu queria até perguntar para a Renata. Já vamos ver os lances. Como é que funciona, Renata? Por exemplo, se o Klaus provavelmente, com certeza, ele vai relatar tudo isso, vai relatar as imagens e tal. Você falou que não tem a expulsão, mas tem um relato, né, dentro da súmula. Esses jogadores que serão relatados, porque de fato nós temos as imagens aí, eles correm risco de pegar punição pesada? Corre sim, porque aí você vai para tribunal, né? E aí no tribunal você tem o julgamento. E aí vai de repente... Não é só nem a questão do relato aí, porque você tem imagens. Então se você tem agravantes, ainda mais que é fora do jogo, o jogo já tinha acabado, isso é um agravante. Você não está em disputa de bola. Você tem, vamos dizer assim, se a gente vai pelo termo, agressão, conduta violenta, você não tem disputa de bola, você não tem nada disso. Isso normalmente agrava uma punição, Zé. De volta aqui, torcedor do Palmeiras, o Verdão aí fez um bom jogo aí diante do São Paulo, né? Venceu aí 2-1 e já tem encontro marcado aí diante do Botafogo, né? O Botafogo que tá jogando contra aí o Flamengo, né? Abriu o placar, tá 1-1, né? Mas o jogo ainda tá no intervalo e o Verdão vai pegar o Botafogo e vai ser um jogo muito interessante, hein? Hoje aí, briga generalizada, hein? Né? O Palmeiras foi com tudo aí pra realmente fazer um resultado que mereceu, né? O Verdão aí jogou muito bom. E, sem dúvida alguma, o Palmeiras é um time que consegue, sim, quebrar a expectativa, né? Quando a gente pensa que... A gente não. Quando aqueles... os antes, né? Os que é contra o Palmeiras, pensa que o Verdão tá morto. O Verdão vai lá e supera, ressuscita aí com esse futebol que o Palmeiras conseguiu jogar hoje aí diante do São Paulo, né? Pessoal, o Palmeiras aí, mais uma vez, aí, foi prejudicado aí, na questão do pênalti aí, do Lucas Moura, né? Pegou ali no braço ali, alguns falam que não, e sem dúvida alguma, né, a própria os comentaristas aí que tem muita experiência, muitos anos de carreira, falando aí que esse lance aí, realmente aí, o Verdão foi prejudicado. Deixa aqui sua participação, o seu ponto de vista, o que você achou desse jogo aí, muito importante. Se você é novo aqui, aproveita para se inscrever no canal. Logo, logo estou de volta aí trazendo mais informação do time do coração atualizada. Não esqueça de deixar seu like no vídeo.